Empreender é insistência, não importa qual país que você está. Eu falo que vender e empreender não interfere o CEP. Você pode empreender no Brasil como você pode empreender aqui, porque tanto lá quanto aqui é insistência. E aqui, se você achar que a sua empresa vai estar pronta, esquece. Todos os dias você vai ter problemas para resolver. Todos os dias você vai ter que treinar a equipe. Todos os dias você vai ter que reinventar para escalonar seu negócio. Sua história de vida importa. Então, eu vejo muito que se eu tive forças para atravessar um oceano e todo brasileiro que está aqui atravessou um oceano para chegar aqui e não criou os processos e não passou por abrir a mentalidade para receber esse país, que é um país capitalista, um país que se fala de dinheiro e está na América e não fala que é para ganhar dinheiro, está errado. Porque ele necessita abrir a mentalidade para ganhar dinheiro e treinar pessoas para escalonar o seu negócio. E não tem como você escalonar negócio sem confiança, né, vai Não, ter que aprender a não. confiar. Tem que aprender a confiar. É difícil, eu acho, para o Você não imigrante cresce aprender a sozinho. confiar, É isso. mas tem que aprender. Você não cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Você não vê um empresário que hoje aqui é um país que tem muitas franquias, né? Uhum. Como ele vai fazer isso tudo sozinho? Isolado, né. Isolado, não tem como. Então, se eles aqui na América dão conta de criar processos e fazer franquias, por que que o brasileiro não consegue? Por Uhum. que que ele tem que ficar no operacional? Então, tá errado. Ele necessita de aprender a criar processos. E você não precisa fazer tudo sozinho. Contrate pessoas. E uma das coisas que eu vejo aqui é que o brasileiro tem dó de gastar dinheiro com conhecimento, com contratar mentorias, com contratar pessoas que têm habilidade que ele não tenha. E isso não é dinheiro jogado fora. Isso é para alavancagem. E eu não sou obrigada a saber tudo dentro da minha empresa. E muitas das vezes, quando você vai abordar um empresário brasileiro aqui, ele acha que você está cobrando dele conhecimento e ele se sente envergonhado de não ter aquele conhecimento. Ninguém nasceu sabendo tudo. Aliás, a gente nasceu sem saber é nada. A gente vai se construindo no decorrer da vida. E muitas das vezes a gente pensa que a gente nasceu sabendo tudo e vai se perdendo. E na verdade é o contrário. Cada dia eu tenho que estar melhor do que ontem. Eu tenho que estar pelo menos 1% melhor que ontem, principalmente em conhecimento. Então, se eu quero empreender e quero crescer o meu negócio na América, todos os dias eu tenho que crescer pelo menos 1%. Nessa linha de crescer 1%, eu vou pegar uma fala sua que faz sucesso na internet, que é: "Não basta vender, tem que vender todos os dias". Fala sobre isso. Todos os dias você tem despesa. Todos os dias tem Com conta para certeza. pagar. Se eu tenho contas para pagar todos os dias, como que eu não vou vender todos os dias? A conta não fecha. Uhum. Então eu tenho que ter o meu processo de vendas, o treinamento da equipe de vendas e muitas das vezes, Karina, a equipe de vendas é só você e tá tudo certo. Só que você crescendo de forma correta, você vai crescer de sustentável. O grande é o pequeno que fez a coisa certa. Então você pode estar sozinha na sua empresa, mas comece a criar processos, comece a buscar conhecimento para fazer o que é certo. E aí você vai chegar lá na frente. Porque todo grande já foi pequeno um dia. Uhum. Ninguém nasceu grande. Então é só buscar conhecimento e criar os processos que você chega lá. Aqui, é muito comum na comunidade imigrante a gente ter o eu-preendedor, né, essa expressão O fofa. eu presidiário. Eu-preendedor, porque ele faz tudo, né, na empresa. Como que ele vai resolver todos os problemas, eh, cuidar do financeiro, cuidar da contabilidade e ainda vender todos os dias? Esse vender todos os dias, como é que é? É pegar o telefone e vender literalmente todos os dias? Você concorda que alguma coisa vai ficar sem fazer? E você Uhum. concorda que é o setor de vendas é que vai ficar sem fazer? Principalmente se ele fechou um cliente grande no começo do mês. Ele vai se ocupar pagando as contas, ele vai se ocupar atendendo a família, ele vai se ocupar atendendo o cliente, mas o setor de venda e o setor financeiro são os 2 mais importantes, no meu ponto de vista, e é os 2 que fica por último. Por isso que muitas empresas quebram, por isso que muitos empresários não crescem. E Eles como resolve? criando processo. Se você não está dando conta de fazer, treine alguém para fazer. Hoje eu tenho VA no Brasil, para me ajudar com aquilo que eu vai ocupar muito meu tempo. E custa muito barato uma VA no Brasil, porque você vai pagar ela em real.
E isso para o empresário aqui na América VA é é um Virtual assistente Assistant, virtual. né? Uhum. Isso, isso. E isso é muito barato, É tanto como se fosse uma secretária, uma né? secretária que Uhum, vai fazer aquilo que te ocupa muito tempo, uhum. Te mas que ajudar a organizar. te ajudar a organizar. E ela, muitas das vezes, não vai nem entender o porquê que ela está preenchendo tal Excel, por que ela está te mandando tal mensagem, porque ela não conhece o seu negócio. Então, é só você criar o processo e treiná-la. E aí Uhum. é que pega. Muitos dos empresários não sabem nem que possa fazer isso e muito menos criar o processo para treiná-la. Quer que ela faça do jeito dela, mas do jeito dela não vai funcionar, porque ela não conhece o seu business, o seu negócio. Uhum. Mas para o empreendedor, você, especialista em vendas, indica todos os dias separar um horário e é o horário de vendas. Se você é a única vendedora da sua empresa, você tem que ter na sua agenda o horário de você tratar os seus clientes de recorrência e ainda buscar novos clientes. Você tem que colocar como meta. Todos os dias você tem, vai varia muito do negócio. Uhum. Se o seu negócio todos os dias dá para entrar um novo cliente, enquanto não entrar, você não para. Ou de ligar, ou de mandar mensagem, ou de pedir indicação, ou de jogar nos grupos, ou de divulgar o seu produto. Existem N formas de você buscar esse cliente. E essa parte estratégica você colabora também? Sim, sim, sim. Eu ajudo os empresários a montar as estratégias de venda, ou online ou offline. Às vezes ele não tem dinheiro para gastar com online, sabe? Contratar uma agência, pagar tráfego pago. Então, eu ajudo ele no offline, a trabalhar todas as estratégias que tem, sem precisar de gastar dinheiro com o marketing digital. Mudando um pouquinho, já que vendas é dinheiro e a gente veio para a América para realmente prosperar, o que hoje representa para você liberdade financeira, prosperidade e independência? Para cada pessoa, isso soa diferente. Às vezes, liberdade para alguns é ter uma família, às vezes, liberdade para o outro é só casar. Para mim, liberdade financeira é ter liberdade geográfica. É eu poder morar onde eu quiser e não preocupar com o financeiro, com as contas, com o meu dia a dia, e poder morar onde eu quiser. E poder, não só na América, mas morar em outros países. Arli, você vem de uma trajetória de sucesso no Brasil e no auge desse sucesso você vem recomeçar nos Estados Unidos. Então você está ali, você conhece as duas realidades. Onde você considera menos tortuoso ter uma trajetória de sucesso e independência financeiramente? Como empresária falando, aqui na América é mais fácil por causa da CLT. Aqui é mais fácil você não ter essa carga tributária tão grande, como eu já disse. Então, eu vejo que aqui na América empreender é mais fácil, é menos burocrático. Aqui você abre uma LLC pelo site, sem burocracia nenhuma. Eu falo que aqui primeiro você começa, depois você organiza. No Brasil, não. No Brasil, para você abrir um CNPJ, você já tem que ter um endereço. Então, você já tem que estar pagando um aluguel. Então, você tem que. Primeiro, você paga o aluguel, abre um CNPJ, você já tem que pagar um contador, e você já tem que pôr água, luz, telefone. Então, Junta comercial? você já está endividada. Quando você abre o seu comércio no Brasil, você já está endividada. Ou então, você tem que ter um bom caixa para segurar por um período até saber se aquele comércio vai dar certo. Uhum. Aqui não. Aqui primeiro você começa, depois você vai organizar, uma vez que você tem o ano inteiro para depois você transmitir os impostos para o governo. Então, se você fizer da forma correta aqui, você não tem problema nenhum. É tanto que até para o imigrante, o governo americano permite você abrir empresa. Ele não permite você trabalhar se você tiver, por exemplo, um visto de turista ou um visto de estudante, mas abrir empresa você pode. Então, você ser empreendedor aqui, você pode. Então, eu vejo que aqui é menos burocrático. Tem os desafios, sim, da língua, da cultura, mas para o brasileiro, comparando com empreender no Brasil, eu acho que mais fácil. Muito bom. Eu também tenho essa quase certeza, né? Não dá nem para comparar. Por isso que o empreendedorismo encontra um universo muito favorável. Por isso, tantas inovações do mundo saem aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque o empreendedor ele está sempre pensando ali como independência, em como melhorar, em como surpreender o concorrente, o cliente. E aí surgem inovações, surge um iPhone daqui, surge E um aqui SpaceX de lá e por aí vai, né? E aqui na América, tem muitas facilidades para empreender, porque aqui é tudo muito rápido.
Aqui se ganha muito rápido, então se gasta muito rápido. Então, dependendo do comércio que você faz, do produto que você vai vender, você vai usar os meios de marketplace e Uhum. vai vender É, tem tudo e a liquidez também, né, aqui muito de rápido. tudo. E aqui Uhum. tudo é online. Tudo aqui é online. São os grupos de Facebook que vendem muito. Você não precisa de falar assim, eu preciso de dinheiro para montar uma empresa. Não. Basta você buscar conhecimento e ter a coragem da insistência. Empreender é insistência, não importa qual país que você está. Eu falo que vender e empreender não interfere o CEP. Você pode empreender no Brasil como você pode empreender aqui, porque tanto lá quanto aqui é insistência. E aqui, se você achar que a sua empresa vai estar pronta, esquece. Todos os dias você vai ter problemas para resolver. Todos os dias você vai ter que treinar a equipe. Todos os dias você vai ter que reinventar para escalonar seu negócio. Quem empreende nunca vai estar 100% pronto. Quem é empreendedor, às vezes ele acha que já treinou a equipe, já tem processos e está com a equipe bombando ali de trabalhar e acha que isso está pronto e que ele já pode parar. Está errado. Ele todos os dias ele necessita de monitorar através de métricas. Então, a função do empreendedor, do líder, é delegar, metrificar e corrigir. Porque muitas das vezes ele delega, mas esquece de metrificar. E isso está errado, porque se ele não metrifica, como vai melhorar? E muitas das vezes eu vejo que as empresas aqui, principalmente empresas brasileiras, elas esquecem de metrificar, ou nem sabem como metrificar. E como que vai corrigir se não metrificou? Ah, então eu quero saber disso. Fala um pouco sobre meta e índice para nós, por favor. A meta é você saber aonde que você quer chegar naquele mês, ou naquele dia, ou naquela semana. Varia muito de equipe e de produto. Então, a meta, ela é para ser ultrapassada. Eu falo que métrica é mediano. É simplesmente para você chegar. Mas ela tem que ser adequada à equipe e ao produto e à realidade atual. Então, se você alcançou a meta, ok, ultrapasse ela. Porque meta é mediano. Uhum. Agora, se você não metrifica, você não vai conseguir alcançar a meta. Ou se alcançou, você nem sabe se alcançou. Daí é onde entram os índices, não é Entre os isso? Os índices, os indicadores. indicadores, que Sim. são os KPIs, que são as métricas usadas para melhorar. Quem não mede, não melhora. Tem que metrificar para melhorar. Sim. Então, eu tenho que ter funções claras, processos claros e indicadores para me mostrar se eu Indicadores. estou no caminho, né? Senão, como é que eu vou saber? Como é que eu vou corrigir? Como que eu vou Uhum. crescer? Sim. E se eu alcancei tal métrica, por que eu não posso aumentar? Aumentar a equipe, uma vez que eu já sei fazer. Agora, Arli, eu quero falar de um tema: concorrência. Como que o desorganizado combate a concorrência? Se a concorrência está organizada? Ele tem que copiar e colar. Ah, gostei Nesse disso. mundo a gente não reinventa, a gente copia e cola. O que eles estão fazendo que eu ainda não estou fazendo? E muitas das vezes eu vou gastar energia em falar mal, em vigiar, em querer olhar os pontos negativos da concorrência. Você está gastando energia em vão. O ideal é você olhar o que eles estão fazendo de tão bem e copiar. Uhum. Aí você vai estar pelo menos à altura deles. E agora, o que vale mesmo é a sua essência. Não adianta você querer copiar a concorrência e achar que vai ter o mesmo resultado. Coloca a sua essência em prática. Se você está aqui e já tem sucesso, é porque você vale muito. Então, investe na sua essência e escalona seu negócio. E aí é importante lembrar que somos, por essência, organizados, não é isso? Tem um coração que bate no ritmo desde que a gente nasceu, Nós somos né? seres únicos. Uhum. Deus nos fez único. Ninguém é igual a ninguém. Então, se você ouvir a sua essência, e eu falo assim, Karina, se você empreende e já tem sucesso, é só acrescentar. É só criar os processos e treinar, escalonar. Escalonar nada mais é que pega essa mesma equipe que já está funcionando e copia e cola em outra equipe. Aí você pode ir para outra cidade, outro estado, ou até outro país, por que não? Uhum. Agora, o Arli, tem gente que é desorganizado, mas dá uma sorte, né? Tem gente que está prosperando numa desordem. Mas vai cansar, é cansativa a desordem. Porque se você está desorganizada, sua mente cansa. A Uhum. mente, ela não gosta de coisa desorganizada. Porque a gente foi feito para ser organizado. E se você não, por mais que você prospere desorganizadamente, você vai cansar.
Vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir liderar a sua empresa, porque numa desordem ninguém vai fazer igual você. Uhum, com certeza. E perde oportunidade, né, às vezes está deixando um monte de oportunidade na mesa. E às vezes ele até faz parceria ou contrate um líder, e o líder não se encaixa naquele lugar e vai sair falando mal da empresa. Uhum. O negócio é movimento, né, tem que estar atento, Você tem que estar movimentar. em Uhum. movimento, Isso aí. literalmente. Eu falo que primeiro você muda pensamento, depois você muda a atitude. Mas se você tiver o mesmo pensamento, eu falo que é o estilo Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, você não vai longe. Você vai cansar e vai manter aquele padrão que você já está fazendo. Então, muda pensamento. Então, se você precisa de ajuda, saiba pedir ajuda. Eu falo que é a humildade. Quando eu aprendo com qualquer um, eu aprendo com você, aprendo com quem está na minha frente. Isso é humildade. Humildade é eu estar aberta para aprender com o meu funcionário, com o meu colaborador, com o meu sócio, com o meu parceiro, Uhum. ou com a minha concorrência. Isso é humildade. É estar aberto para aprender. Arli, mas esse ponto, essa dificuldade do imigrante confiar, abrir seu processo, olhar ali para uma parceria, também vem porque eu ouço falar, tá, que acontece muito de um imigrante, de certa forma, abusar da boa vontade do outro. "Ah, vamos fazer parceria, vamos fazer colaboração", mas não tem tanta troca, principalmente para quem está começando. De certa forma, abusando ali da boa vontade do outro. É um tema polêmico, eu sei. Como você analisa isso? Então, empresa não é filantropia. As pessoas confundem. Às vezes recebe uma pessoa e quer ajudá-lo. Eu falo que para mim transbordar, o meu copo tem que estar cheio. E empresa não é filantropia. Você pode ter uma ONG, você pode ter um lugar onde você contribui com as pessoas. Certíssimo, é sua contribuição social. Mas empresa é lugar de delegar, monitorar e corrigir. Então, se você faz isso todos os dias, ninguém vai te passar a perna, porque todo dia você tem que ser os números na ponta da mão. Tem que vender todos os dias. Tem que vender todos os dias. Monetizar, né? Porque empresa se vive de lucro. Venda o bruto ali no caixa, aquilo que a empresa vendeu é vaidade, porque você tem que deduzir suas despesas, você tem que deduzir impostos, você não pode sair ajudando todo mundo. Eu vejo aqui muita gente que deu carro, deu casa, recebeu para trabalhar para si. E depois a pessoa foi embora, montou a empresa e ele falou que ele é ingrato. Isso não é empresa. Empresa é literalmente você contratar pessoas com a habilidade que você precisa. De repente, essa pessoa não tinha nem a habilidade que você precisava, mas você ajudou por ser um parente, por ser um amigo, por ficar com dó. Esse tipo de sentimento dentro de uma empresa vai fazer com que você lá na frente tenha problemas. Então, contribui com ONGs. Hoje aqui tem muitas ONGs que ajudam, mas não leve para dentro da sua empresa com sentimento de dó. Arli, para a parte do vendedor específico, esse tipo de gente que eu vou te contar que eu adoro. Quando o vendedor é vendedor mesmo, ele é encantador. Agora, a técnica de vendas, a pessoa nasce com isso ou ela aprende? Eu acredito, a minha forma de treinar, que todo mundo é treinável. Existe aqueles que têm mais dificuldade, por exemplo, o introvertido, ele vai demorar um pouquinho mais para desenvolver, mas ele aprende também. Eu falo que tem vendedor que é aquele que dá tiro de bazuca, sabe aquele que sai falando para Deus e o povo e vende. E tem aquele que dá tiro de snap. Ele é mais analítico. Primeiro ele analisa perfil e vai nos ticket médio mais alto e dá o tiro certeiro. Então ele vende talvez até o mesmo tempo, mesmo tanto que o outro. Porém, o dele foi mais bem planejado, Estruturado, né? estruturado. Ele fez um Uhum. funil de vendas com mais detalhes. Então, ele foi direto ao ponto. Então, ele é bem mais analista. Ele analisou mais o perfil e deu o tiro certo. Sim, e gasta menos energia também, né? Ele gasta mais tempo nos bastidores, fazendo Uhum. planejamento, mas na hora que ele faz, tipo, uma ligação, ele vai no alvo correto. E faz uma venda com ticket médio talvez mais alta do que aquele que saiu vendendo mais para todo mundo. Qual dos dois você prefere na sua equipe? Eu acho que a gente tem que ter de tudo, porque lá fora o consumidor, ele tem diversas formas de te ouvir. Se ele for um vendedor mais comunicativo, ele vai atrair aquele cliente que necessita
de mais explicação. Eu falo que é o auditivo. A Uhum. gente tem 3 tipos, 4 tipos de pessoas, então eu tenho que saber conversar com cada um. A gente tem o auditivo, que é aquele que eu tenho que explicar muito, e no final ele ainda fala assim: "Deixa eu repetir para ver se eu entendi". E tem aquele que é visual, que só quer ver e falar: "Não, é esse aqui que eu quero". Ele é mais rápido para tomada de decisão. E tem aquele sinestésico que eu tenho que explicar, de forma mais emocional. Eu tenho que usar mais palavras emotivas. E tem o digital, que é aquele que eu tenho que explicar o porquê, explicar para ele o porquê. O porquê que o senhor precisa disso, o que que isso vai resolver na vida do senhor, e aí você vai ter que falar para essas 4 linguagens. Então o vendedor, ele tem que estudar. Então por isso que o treinamento de vendas é essencial para a alavancagem de qualquer negócio. Uhum. E vendas não é propriamente uma profissão formal, por exemplo, eu não posso fazer um vestibular para vendedora e estudar na academia para vendedora, né. Então, por isso será o informalismo da profissão? Eu falo que o vendedor, ele vai para essa profissão, por necessidade. Só que quando ele vai estudar, ele vê que os homens mais ricos do planeta foram vendedores. Então é a profissão que dá mais dinheiro hoje, é o vendedor, porque ele vai melhorando a sua linguagem, vai aumentando o ticket médio da venda dele, e ele pode sair de vender, por exemplo, um brigadeiro e estudar, aperfeiçoar, aumentar o público dele e vender um iate, uma ilha que vai vender uma vez por ano e ganhar tanto dinheiro quanto, qualquer outro empresário. E e na sua visão, seguindo essa linha, a profissão de vendedor ainda é estereotipada? É porque pais nenhum quer que o filho dele seja vendedor. Às vezes a pessoa fala assim, eu Eu quero. tenho 2 filhos. Você já viu um pai sonhar o filho dele ser vendedor? Então já começa na criação. Então a criança já cresce e o que não passa pela mente dele. Só que lá na fase adulta, ele faz um curso superior, ele forma. Quando ele vai ver os desafios da profissão, ele fala: melhor eu ir vender porque eu vou ganhar mais dinheiro. Agora, imagina se isso fosse uma cultura. Trabalhasse nas escolas ou em casa com os pais, ensinasse essa profissão. A criança já crescesse e aprendendo. Então, por isso que é esse Estereótipo. estereótipo de não quero ser vendedor. E eu conheço muita gente que fala: "Eu não gosto de vendas", mas todo mundo se vende. Até para namorar você tem que saber se vender. Se Ah, você sim. não souber se arrumar, você nem para namorar você vai. Então você está se vendendo. Então é uma linguagem que é tão comum, mas as pessoas não vê como comum. Uhum. E principalmente quando chega aqui na América, ele fala assim: "Não, eu vou para limpeza". Mas como que você vai adquirir os seus primeiros clientes se você não souber ser vendedor? Como que você vai saber conversar? Como que você vai conseguir manter esse cliente? Se posicionar, Se né. posicionar. E eu vejo muitas das vezes aqui, as pessoas chegam e vai fazer aquilo que o outro ensinou, sem ele se posicionar. Eu enfrentei muito isso aqui quando eu cheguei. As pessoas queriam que eu faça igualzinho ele faz. Eu: "Tudo bem, eu vou fazer, mas eu posso dar uma sugestão?". "Não, não posso". "Então beleza, então eu vou fazer pelo dinheiro, não porque aquilo ali tá dentro da minha essência". Uhum. E nisso se perde grandes talentos, né. As pessoas aqui, eu falo que elas não gostam que a gente pensa. Tem que fazer igual a elas, porque, você já viu aquele É a caso Gabriela de novo, né. você já viu aquele caso assim, tem até um caso que eles falam assim, que a moça casou e foi assar um pernil e cortou a ponta do pernil. Aí o marido dela perguntou: "Mas por que que você corta a ponta do pernil para assar?". "Ah, eu corto porque minha mãe cortava". Aí foi na mãe: "Por que que a senhora corta a ponta do". "Ah, eu corto porque minha mãe cortava". Foram na avó, ela foi e falou: "Eu corto porque a minha panela era pequena". Então, às vezes, a gente repete o padrão por não querer pensar, ou por não enfrentar quem está aqui e falar: "Eu posso fazer do meu jeito, eu posso colocar a minha essência, porque eu confio em mim". Mas aí eu vi uma realidade que chama autoestima. As pessoas aqui, às vezes, estão com a autoestima tão ferida, tão baixa, que não levanta a cabeça para enfrentar. E acaba acatando as regras de quem está aqui há mais tempo e não enfrentá-las, não é enfrentá-las, é criar a sua própria forma de fazer,
por medo ou por baixa autoestima. E você acha que essa baixa autoestima, a partir do momento que somos latinos em um país americano, isso tem uma influência Sim, direta? sim, porque a gente já chega, ou mesmo quando a gente está no Brasil, a gente se sente pequeno. A gente chega aqui se sentindo pequeno, porque o americano, a gente vê ele como os melhores do mundo. E a gente já vem com essa síndrome, fala muito em síndrome do vira-lata. Uhum. E é uma forma de se colocar nesse lugar. Então a gente tem que trabalhar muito aqui para não se colocar no lugar que o outro quer que você ocupe. Você defender a sua essência, defender a seu ponto de vista e vencer. Porque se você fizer isso, você vai vencer. Agora, se você abaixar sua cabeça e ficar repetindo o padrão que outros colocaram em você aqui, você vai fazer o mesmo resultado que ele. E aí vem de novo o planejamento, né, tem que saber onde quer chegar, Tem senão que ser claro. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, ser claro com a minha visão e pagar o preço. em pagar o preço. Por que você acha que não acontece esse pagar o preço? Comodismo, os sabotadores, e muitas das vezes eu trabalho tanto e chego em casa tão cansada que eu só quero dormir, e vai virando esse efeito loop. Então, o tempo que eu tenho, que eu poderia estudar, buscar conhecimento, aprender o inglês, eu tô tão cansada que eu vou deitar e preciso de descansar. É mais a sobrevivência. Então, eu tenho que enfrentar isso aí. Eu tenho que decidir aonde eu vou trabalhar para mim ter um intervalo para mim poder estudar, senão eu não cresço. Eu Se desenvolver. vou repetir o efeito loop que a maioria faz. Mas é porque o trabalho aqui é braçal, é cansativo, e aí eu não consigo estudar, buscar conhecimento e vou repetir o que a maioria faz. Sim. Sair desse ciclo não é fácil, Não. porque é uma prisão, Por né. isso que eu falo que é pagar o preço, e o preço é alto. O preço é Tem que ter dormir a pouco. vontade de Tem, dentro da alma, né. tem. E muitas das vezes a gente vai pelo dinheiro. Então, aquele trabalho é tão cansativo, mas paga bem, paga aquele valor que eu preciso. Uhum. E muitas das vezes eu tenho que falar não para esse valor que eu preciso, para trabalhar e ganhar um pouco menos, mas ter tempo para dedicar a longo prazo, para mim ter retorno a longo prazo. Ainda nessa questão do vendedor, né, como a gente pode ressignificar isso? Ressignificar o valor da profissão. E ser vendedor, assumir que é vendedor e ter orgulho dessa profissão. Eu vou ser vendedora sempre. Por mais que eu sou empresária, por mais que eu vou ter minha empresa na América, que é tão grande quanto a do Brasil, mas eu vou ser vendedora sempre. E essa postura, essa decisão, é que vai me fazer a entender que se faltar a minha equipe de vendas, eu tenho que voltar lá embaixo e recomeçar de novo. Então, eu nunca vou deixar de ser vendedor. Eu nunca vou deixar de ser essa vendedora, porque a empresa é minha, a visão é minha. E a equipe pode vir, eu treino, ela pode ir embora. Mas eu vou estar sempre aqui para treinar a nova equipe. Então eu tenho que estar sempre e assumir essa postura. E muitas das vezes, quando fala assim: "Ah, você agora vai ser supervisor. Ah, então eu deixei de ser vendedor". Não, não, você simplesmente aumentou a responsabilidade, mas você continua sendo vendedor. Porque se a sua equipe não souber fechar um negócio, você não pode perder esse negócio e jogar a culpa na equipe. Você tem que pegar o telefone, ir lá e fechar esse negócio. Porque é o espírito de dono. Eu vou sempre trabalhar numa empresa onde eu vou defender ela. Então, por mais que a empresa não seja sua, não seja minha, eu tenho que defender ela. Porque a gente não trabalha onde a gente não está feliz. Então, a gente tem que trabalhar, fazer com que aquele dono prospere, e aí eu vou crescer junto ou ganhar uma habilidade ali para me montar a minha. Então, respeite a profissão e o momento que você está. Então, se eu estou hoje no lugar de supervisor, qualquer momento, essa equipe vai precisar de mim, eu tenho que estar pronto para fechar aquele negócio que a equipe não conseguiu. Arli, você está muito envolvida com as empreendedoras, as mulheres, né, imigrantes. Você já consegue traçar um perfil do maior desafio que esse grupo de empreendedoras muitas vezes tem o negócio ainda como um side job, né, não como principal ali, que ela sobrevive por ele, mas sonha em fazer essa transição. O que é o seu diagnóstico do desafio que elas têm que transpor? Eu acho que elas precisam de ter foco,
sabe? Aquilo que não é prioridade, eu não dedico. Então é colocar isso como prioridade. E tirar 1 hora por semana, 1 hora por dia, se for preciso, para dedicar ao negócio dela. Porque se eu não foco é porque não é prioridade, que se fosse eu estava focando. Então é foco, dedicação. E, por exemplo, essa 1 hora por dia, já vou eu pegar uma consultoria aqui, gente, essa 1 hora por dia, né, vamos colocar o seguinte, não tem o que fazer naquele dia no sentido, operacional, né, o que ela coloca ali? Escrever processo, fala um pouco sobre isso, como ela organizaria essa rotina, 1 hora por dia? A venda, ela é o coração da empresa, porque se não tem venda, não tem caixa. Se não tem caixa, não tem empresa. Vai ter só contas para pagar. Eu falo que empresa que não dá lucro é o seu hobby de luxo. Então, você está mantendo o hobby de luxo se ela não está te dando lucro. E para uma empresa dar lucro, existe N formas de você buscar clientes. Ah, Marli, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe de marketing. Tem o offline. E esse offline, você tem no mínimo 10 opções para buscar cliente. Então, imagina se todo dia você usar 2 estratégias dessas 10. Todos os dias, busque 2 estratégias diferentes, dedique a elas, metrifique e corrige, e no outro dia você repete. Então, todo dia você tem o que fazer. Todo dia você pode buscar novos clientes. A não ser que você não queira novos clientes todos os dias. Arli garante. Sim, se você tiver disponibilidade ou para você dedicar a sua seu processo de vendas ou contratar alguém para fazer. Fantástico, muito bom. Olha, gente, é uma motivacional aqui, olha, amanhã vocês vão ver o que que eu vou ficar ligando para Deus e todo mundo, viu. Não é isso, Arli? É isso Tô aí, aprendendo. porque venda é lucro. E nós viemos aqui para buscar dinheiro, então venda é dinheiro. Os outros é suporte. Suporte. Eu falo que a empresa ela existe para sanar uma necessidade de alguém. Então, a sua empresa, ela sana a necessidade de alguém. E como que deixe esse cliente satisfeito? São os processos. Então, tem os processos chaves e tem o suporte. Então, você precisa tanto dos processos chave para deixar seu cliente satisfeito, quanto o suporte. Então, você tem como todos os dias escalonar um pouquinho sua empresa. Faça ela crescer 1% todos os dias, ou de caixa, ou de clientes, ou recorrência, trazer aquele cliente antigo de volta. Então, todos os dias você pode crescer sua empresa 1, 2, 10%. Quizá no final do ano você dobra o tamanho da sua empresa, ou tem empresas aí que crescem 200, 300% em um ano. Por que não? Gente, é Arli Alavancada, não é? O nome do programa devia Arli Alavancada. Adorei! É isso aí, gente. Sai daqui motivada, vender, fazer processo. Nossa, amanhã eu vou trabalhar demais. Agora fala sobre a constância, esse entusiasmo que a gente fica, aí passa 10 dias, 15 dias, já esqueci tudo. Então, a motivação não é o outro que te faz. A motivação tem que estar dentro de você, porque só você sabe aonde você quer chegar. Então, qual o tamanho do seu sonho? É o tamanho do seu sonho que vai fazer você levantar motivado todos os dias. Se você não tem sonho, cria, inventa e pregue na parede do seu quarto para todo dia você falar: vou levantar por causa daquele sonho ali. Sem medo, Sem medo, sem escassez. sem zero. Aquilo que você acha que é. Olha, em 2019, até 2019 eu não tinha sonho. Eu falava que o sonho era ver minhas filhas bem, era ter minha família, era ter. Depois eu descobri que só existia um CNPJ. Não existia um CPF. Eu não existia. Então eu fui existir. Eu fui desenhar os meus sonhos. Sabe o que é você sentar, pegar uma revista e recortar figuras e falar assim: eu posso ter isso? Então eu vou ter. E fui e criei o meu sonho. Eu inventei os meus sonhos. Colei. Com 2 anos eu realizei todos. Porque aquilo se tornou visível na minha mente. Antes era invisível. E aquilo que é invisível eu não vou correr atrás. A minha mente não conhece. E aquilo que sua mente não conhece, você não vai sentir falta. Aquilo não toca, não te move. Não faz você levantar todo dia motivado. Então, inventa seus sonhos. Crie os seus sonhos. Pode ser algo para hoje inalcançável. Mas sem sonho, você não vai entregar resultado. Então, a motivação não é o outro, é aquilo que está dentro de você, é o tamanho do seu sonho. Se não te motiva, é porque o seu sonho está pequeno. Então, crie sonhos ousados, crie sonhos grandes, que aí você vai ter motivação todos os dias para reinventar. E se o empreendedor não tem um sonho ousado, que dirá o funcionário, né?
Então, é sobre isso que vai fazer a empresa crescer. Uhum. A visão do empreendedor tem que ser tão ousada e tão grande que a equipe vai junto, porque a equipe vai acreditar naquela visão. E essa visão tem que ser clara. Se Uhum. não for clara, o funcionário não vai acreditar. Então, pregue na parede da sua empresa. Crie sua visão e cole lá. Anota lá, vamos ser a maior empresa da América. E aí você vai ter equipe forte. Porque líder forte cria uma empresa forte. Agora, líder fraco, ele derruba qualquer empresa. Às vezes você pode ter a melhor equipe, mas se você contratar um líder fraco, vai destruir. Agora, um líder forte, ele começa do zero. Ele constrói qualquer equipe forte. Então, você está sendo um líder fraco ou um líder forte? Então, é você que coordena onde você quer chegar. E aí você vai atrair pessoas que vai seguir o seu sonho, a sua visão. E nenhum líder nasce forte, né? É uma É construção. treinável. Uhum. É treinável. Eu falo que é um chicotinho. A gente tem poucas coisas que a gente faz no automático, que é comer, beber, dormir e ver televisão. Isso aí não precisa de mandar, o corpo vai sozinho. O Respirar. resto é no chicotinho. O resto, Uhum. todos os dias, você tem que falar, vai e vai pagar o preço. É ter um corpo saudável, é ter uma alimentação saudável, é ter uma empresa saudável, é contratar a pessoa certa. Isso é um chicotinho. É você todos os dias não desistir. Agora, para quem não é empreendedor aí, tá trabalhando ainda para outro imigrante, mas sempre sonhou em empreender, vê a amiga empreendendo, seja ali com bijuteria, com bolo, com agência de viagem, não sei, e ainda não teve essa coragem. O que que você, que já passou por esse caminho e que ensina as outras pessoas, diria para essa sonhadora? Existem duas formas de você começar a empreender. Você pode empreender com aquilo que você gosta, com aquilo que te dá prazer em fazer e dedicar, ou por necessidade, que é aquilo que dá mais dinheiro. Você pode olhar no seu meio, aonde você vive, o que você vai fazer que vai dar mais dinheiro. Ou aquilo que te motiva. Às vezes você faz brigadeiro muito bem. Vai fazer brigadeiro, mas faça tão bem feito, faça em caixinhas decorativas, vai vender no online, vai vender nos grupos de Facebook, nos grupos da comunidade brasileira, e seja o que for, seja no ramo da alimentação, no ramo do artesanato, ou no que você tem. Lembra dos talentos que Deus deu Uhum. para cada um? Você tem que descobrir qual que é o seu talento. E ele está bem escondidinho aí. Então, procura consultorias para se descobrir quem é você e descobrir qual que é seu talento. Tá aí. Todo mundo tem um talento. É só você descobrir qual que é o seu. O empreender como renda extra, mesmo assim, começando pequeno, é só uma coisa que eu estou fazendo aqui no meu condomínio, para as minhas amigas, ainda assim você acha que já deve começar escrevendo o processo, metrificando? Processo nada mais é que aquilo que você está fazendo e que deu certo. Então, se você está começando do zero, primeiro você vai fazer os testes do que deu certo. Deu certo, você já anota e já começa a replicar. Agora, se você está começando do zero, não tem como você ter ainda o que deu certo. Então, primeiro você começa e depois você escreve os processos. Sem começar, você pode escrever sim e seguir um passo a passo, sim. Ou se você for buscar uma consultoria em qualquer empresa que dá consultoria para empreendedores, eles vão te ensinar você a escrever o processo. Tudo bem, tá tudo certo. Mas aí você vai procrastinar e falar, até eu chegar lá, até eu anotar tudo, até eu colocar isso na prática, vai ficar confuso. Então comece do seu jeito e depois você anota o que deu certo e replica. Muito bom. Agora eu vou entrar num tema aqui que muita gente não gosta, muitos empreendedores, inclusive, não gostam, mas é importante. Como fica a questão do financeiro? O empreendedor, o eu empreendedor, e muito essa realidade de quem está começando, é a conta da pessoa física misturada com a conta jurídica, não abre o balanço ali para poder ver quanto entrou, quanto saiu. Fala um pouco sobre a importância de olhar o financeiro todos os dias. É o que quebra uma empresa é quando você acha que o dinheiro da empresa é seu e você vai lá e gasta ele. Então, o dinheiro, o seu, é o seu salário, é o quanto você trabalha na empresa. E às vezes ninguém tira o seu pagamento. Então, primeiro você se paga. Quanto você ganha na sua empresa? Você tem salário fixo? Se não tem, comece a fazer retirada e jogue na sua conta física e deixe o dinheiro da empresa na conta da empresa. Já faça isso desde o início, principalmente aqui nos Estados Unidos, que você tem que prestar conta no final
Virou o ano, você tem que prestar conta para o governo. Uhum. Então, faça já corretamente desde o início e gaste somente o seu salário. Não gaste o dinheiro da empresa. Deixe o dinheiro da empresa para ela crescer. Investe nela e use o seu salário. O que eu vejo muito é a pessoa monta uma empresa, a empresa está faturando muito, ela vai lá e sobe o custo de vida dela e esquece de crescer a empresa. E aí ela nunca tem o dinheiro para investir na empresa, em aprender mais, em buscar cursos, consultorias, em contratar funcionários, sair do operacional e crescer a empresa. Por quê? Falta dinheiro. E por que falta dinheiro? Porque ele gastou achando que era salário dele. E qual que é o valor do seu salário dentro da empresa? Você sabe como que calcula? Sei não, gente. É o valor que, se você for contratar alguém para fazer o seu trabalho, é o valor que ele vale. É quanto você pagaria um profissional para fazer o que você faz. Esse é o valor do seu salário. Muito bom, é da habilidade, né? Habilidade. Então, contrate habilidade. Uhum. Aliás, contrate valores. E ali você treina ele dentro dos seus processos. De certa forma, o empreendedor que pega todo o dinheiro da empresa, ou que vive, né, do dinheiro da empresa, que confunde essas duas contas, ele tem, na verdade, é um alto trabalho, né? Ou muitas vezes ele é o único que mais trabalha e é o único que não recebe. Aí o cérebro entende que aquilo é cansativo, que aquilo é difícil, que é pesado. Porque ele não recebe, então ele não tem prazeres, ele não realiza sonhos. Se ele não realiza sonhos, não tem pequenos prazeres, ele vai entender que está difícil. Então, ele cansa. Ou ele quebra, ou ele falha, ou ele entrega para alguém, ou chega alguém na empresa e ele entrega a responsabilidade sem a pessoa estar pronta. E aí ele vai atrair pessoas com interesse em só te bajular, achando que vai resolver seu problema, e na verdade não vai. Daí a pouco você está com baita de uma dor de cabeça dentro da sua empresa. Uhum. Arli, e hoje qual o seu produto? Hoje, na América, eu dou as consultorias para as empresas, tanto na área de gestão, lideranças e principalmente processos, que é tirar da mentalidade do empreendedor aquilo que ele já faz muito bem, para ele treinar a equipe. E faço parcerias com pequenas empresas que querem alavancar seu negócio, então eu faço parcerias para contribuir para elas alavancarem. Muito bom. E participação em palestras, você já iniciou essa parte também? Hoje, a parte de palestras, a gente está construindo o nosso próprio network, nossa própria mesa. Eu falo que é nossa própria mesa, porque tem muita gente hoje que vem aqui, dá palestras, cobram caros, mas não ensinam como fazer. E as pessoas vão com fome de aprender. É válido, é muito bom, mas não ensino como. Hoje, a minha missão é contribuir com como. Como você escalonar seu negócio? Como te ajudar a crescer a sua equipe de vendas, a criar os processos. Pegar Porque pela mão. pegar pela mão. Uhum. Porque eu já gastei muito com consultorias, aprendi muito, mas ninguém te ensina o como. Que é a dor do empresário, é o como fazer. Porque além de aprender, a empresa já está funcionando. É como fala, muito comum, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim, porque o empresário ele precisa de ganhar dinheiro, ele não pode sair de dentro da empresa, porque ele sozinho buscando conhecimento e ainda dedicando à empresa é exaustivo. Eu já passei por isso e sei que é exaustivo. E eu acho um tema muito importante a gente comentar também, é que a questão da sucessão numa empresa de imigrantes, né? Porque se tem essa mentalidade de que eu sou dono, sou soberano, só eu que faço, muitas vezes o filho não quer seguir aquela profissão do pai. E aí, o que que acontece? Passa para o funcionário, isso é muito comum, né? Tem 3 fins uma empresa. Uma empresa ela é construída que ela tem 3 fins. Ou ela vai quebrar, vai falir, ou ela vai deixar para herdeiros, ou ela vai ser vendida. Então, uma empresa que tem os processos, claro, valores, tem um manual de governança, tem toda a cultura, ela pode ser vendida. Então, você cria o valor e vende e pega esse dinheiro e vai usufruir. E aí é muito importante a gente pensar que em termos empresariais, o meu índice favorito é o equity, né? E que muitos imigrantes às vezes até desconhecem essa linguagem. Acha realmente que a empresa, o valor da empresa é ali o que produz O caixa. faturamento, o amado faturamento, o lucro e tal.
E não é, né, tem o equity ali Não, que é que é fundamental. fundamental. Fala um pouquinho A sobre isso. organização da empresa, ela é o que tem mais valor. Então, às vezes, isso não é tempo perdido. E muitas das vezes ele está aqui trabalhando muito e esquece desse detalhe. Então, ela não tem valor nenhum, porque se você sair de dentro de uma empresa onde só você faz e a empresa vai quebrar, ela não tem valor. O que vale é, mesmo sem você ali dentro, ela continua faturando. Então, é uma empresa que já tem solidez para ter venda no mercado. Pode ser É. passada. De fato, ela passa a ter uma identidade, né. O que Sim. dá identidade para a empresa é a missão, a visão, os valores É e a os cultura. processos, é a cultura. É a cultura da empresa. Se ela estiver totalmente vinculada e dentro da cabeça do dono, ela não existe E, ainda, né. e o que vale também é você deixar seu legado. Em quantas gerações você quer ser lembrada? Já Uhum, imaginou você deixar uma empresa aqui que lá atrás, lá na quinta geração, vai lembrar de você, que foi você que construiu? uhum, Isso é muito importante, esse é seu legado. sim. Não precisa de você construir, trabalhar muito e depois fechar sua empresa e ir embora para outro país ou voltar para o Brasil e não tem necessidade. Você pode vender essa empresa desde que você estruture ela. Sim. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem otimista, por favor, para o empreendedor imigrante. Cuide da sua mentalidade e usufrui do dinheiro que está ganhando, porque a gente só tem essa vida para viver. Então, seja empresário, trabalhe bastante, cuide da empresa, lidere com sabedoria e cuide da sua saúde mental, porque não adianta nada você trabalhar muito e depois não conseguir usufruir. Então, usufrui hoje, tire férias hoje, viaje hoje, usufrui que o dinheiro dá. O dinheiro só serve para te dar conforto. Então, tenha conforto, usufrui do dinheiro. Agora, então, eu vou especificar. Para fechar realmente, você vai deixar uma mensagem, por favor, para aquele imigrante que não consegue tirar férias. Se tira férias, fecha o negócio para poder uma semana sair um pouquinho. Eu sei que isso é uma realidade Da maioria. muito comum na comunidade imigrante. Qual o recado você deixa para ele sair dessa realidade? Crie processos e treine e confie, porque tem pessoas boas no mercado, tem pessoas de confiança sim, mas se você não abrir mão para começar a treinar, você sempre vai ser refém de qualquer um. Então, crie processos, porque processo treina pessoas. E qual você acha que é a mentalidade desse empreendedor que não consegue criar uma sucessão para 2 semanas? Merecimento. Treine sua autoestima, busque se conhecer, busque merecer usufruir, busque é autoestima mesmo, tá? É olhar no espelho todos os dias e falar assim: estou me amando? Eu me amo? Se eu não estou me amando, anote tudo que você não gosta em você e vá buscar a solução para ontem, porque está muito atrelada à autoestima, a merecimento, a permitir viver essa vida em abundância. Que é para isso que nós viemos no mundo, né? Viver em abundância. Sim. E um negócio, por mais que você acredita que está dando tudo certo, que você tem cliente, que você está vendendo, um negócio que não funciona sem você por 2 semanas é grave, é preocupante, não é isso? É muito grave, porque se você morrer hoje, o que será do seu negócio? Então você tem que pensar o seguinte: a gente está vivo aqui agora, mas amanhã, se eu morrer, o que vai acontecer com o meu negócio? Vai fazer falta para quem? E para quantas pessoas? Se não fizer falta para ninguém, tá tudo bem. Mas quantas famílias você está alimentando? Então, pense nisso e crie solução para sair do operacional. Se você quer crescer seu negócio, crie solução para sair do operacional o mais rápido possível. Porque aí você vai usufruir, você vai aprender a liderar, aprender a treinar e trazer pessoas de confiança para estar ali do seu lado. E cumprir a função social que uma empresa, um CNPJ, uma pessoa jurídica tem, não é isso? Isso. Porque se eu estou no operacional, quem está cuidando da visão da minha empresa? Quem está buscando solução de crescimento? Se eu estou tão ocupada no operacional, minha empresa nunca vai crescer, porque eu estou muito ocupada. Sim. Arli, muito obrigada por você ter participado conosco, por ter trazido esse conteúdo tão necessário para uma comunidade imigrante que é basicamente de empreendedores, em vários segmentos. E quem não é empreendedor ainda sonha em ser, porque viu que é possível. Quem está na limpeza, trabalhando, quer ser dono de schedule, quer ser empreendedor da limpeza. Quem está fazendo unha quer isso.
em todos os segmentos, na área de tecnologia, a comunidade muito rica, né. Então o seu conhecimento é realmente muito necessário, essas reflexões que você trouxe. Para quem escutar, eu acho que é um pouco incômodo, mas necessário. Eu que agradeço pela oportunidade de poder expor a minha opinião e eu estou aqui para contribuir. Segue nas redes sociais, me chama, mande mensagem no meu direct no Instagram, que eu vou responder e eu estou aqui para servir e ajudar qualquer um que queira e está pronto para pagar o preço. Sim, tem que pagar o preço. Não tem glória sem sacrifício, Não, não é? não, mas depois fica leve. Depois que você passa pelo processo de sair do operacional, criar processos ali, treinar alguém para fazer, fica leve. E eu posso te dizer que aqui na América tem um lema assim: "Se tá difícil é porque tá errado". Então vamos fazer ficar leve e fazer ficar fácil. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Sua história de vida importa.